Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo explicando GOT para meu namorado. E hoje, sem enrolação, porque eu tenho realmente muito o que falar, vamos continuar discutindo sobre o gene especial valeriano que permite o nascimento dos dragões. Bem, na última parte a gente parou exatamente no início do reinado do monarca Daeron I, o jovem dragão. Bem, esse monarca ele subiu ao trono bastante jovem, creio que com 18 anos, mais ou menos, ou pouco antes, não importa. E, apesar disso, diferentemente tantos príncipes da sua geração, ou mesmo da história da casa, ele não era casado ainda. E grande parte do motivo pelo qual isso não tinha ocorrido é que ele não é muito chegado às mulheres. Enfim, o Daeron ele morreria com pouco tempo de reinado durante uma mal-sucedida invasão a Dórnia e foi sucedido pelo seu religioso irmão mais novo, Baelor, cognomado o Abençoado. O Baelor era uma mistura de rei com um septão e também não apreciava muito a companhia feminina, embora principalmente por diferentes motivos de seu irmão mais velho. O Baelor ele já é casado, diferentemente do falecido Daeron, com uma irmã mais nova, a Daena. Mas assim que ele subiu ao trono, ele se apressou em repudiar o casamento, realmente anular a união e colocar a Daena junto com as outras irmãs Rhaena e Elaena numa torre, conhecida como a Torre das Donzelas. E lá elas ficaram trancadas durante todo o reinado de Baelor. Ele dizia que fazia isso pelo bem delas, para que elas não tentassem os outros homens, especialmente ele. Enfim, as irmãs elas só seriam libertadas após a morte do irmão na sequência de uma série de jejuns. Mas, de qualquer forma, a repudiada Daena ela foi capaz de engravidar de outro homem, que não Baelor, e dar à luz um menino, que ela chamou Daemon. O Daemon, ele muito provavelmente é filho do primo da Daena, Aegon Targaryen, futuro rei Aegon IV, e seria legitimado durante o reinado posterior deste primo, quando a sua mãe há muito já morreu. E quem é Aegon IV? Ele é filho primogênito do rei Viserys I, que cedera o Baelor I depois da morte prematura do sobrinho. E, portanto, o Aegon IV ele é neto de Rhaenyra Targaryen, a pretendente ao trono durante a Dança dos Dragões. E, seguindo a tradição familiar, o Aegon foi casado cedo com a irmã Naerys, e com ela teria, supostamente, Daeron e Daenerys. Eu digo supostamente porque mais tarde na sua vida, o Aegon ele alegaria que o menino, o Daeron, ele não era filho dele, mas sim do irmão, o Aemon, que é, na verdade, cavaleiro de sua guarda real. Se ele falou isso, na verdade, para ofender tanto a irmã quanto o irmão, dos quais ele não realmente gostava muito, não sabemos. Para os fins desse vídeo, não importa quem tenha sido o pai do Daeron, o Aegon ou o Aemon. De que forma? Mais tarde, depois da morte da Naerys, a ilegitimidade suposta do Daeron ter sido usada por seus vários meios-irmãos, que foram legitimados no leito de morte do Aegon, para alegar que o Daeron, mais do que eles, é um bastardo inelegível para o trono. No caso do Trono de Ferro, ele caberia por direito ao mais velho da descendência legitimada de Aegon IV, que é exatamente o filho da Daena, o Daemon da casa Blackfyre. As duas linhas duelariam pelo trono por várias gerações, começando pouco depois do casamento da princesa Daenerys com o príncipe de Dorne, Meryn Martell. A narrativa tradicional diz que o Daemon ele se rebelou
devido a tal casamento, porque ele esperava esposar a meia-irmã. Eles são apaixonados e tal. Mas o fato é que a rebelião Blackfyre só começou 6 anos, ou 7, depois deste matrimônio da Daenerys, quando na verdade o Daemon já era casado com outra mulher. Então, o que aconteceu? Será que a dor de um amor definitivamente perdido teria se misturado à ambição pelo Trono de Ferro para criar a rebelião contra Daemon? Não. Essa rebelião do Daemon, na verdade, ela foi um dos símbolos dos vários confrontos do período pelo gene especial. Para compreender melhor essa parte da história genética da casa Targaryen, nós temos que nos atentar aos fatos matrimoniais do período. Isso implica não só uma revisão maior do que ocorreu nessa fase da trajetória da casa, como também nós temos que fixar algumas datas para entender um pouco melhor a sequência dos acontecimentos. Então, vamos lá. O então príncipe da Aeron, ele ficou comprometido com a princesa de Dorne, Maia Martell, como parte dos termos de paz negociados pelo seu tio, o na época rei Baelor, o Abençoado. Ficou combinado que ambos os jovens casariam uma vez que atingissem a idade apropriada. Bem, o Daemon nasceu em 153 depois da conquista. O matrimônio deve ter ocorrido aproximadamente em 170 depois da conquista, ou um pouco antes, talvez um pouco depois, dependendo da idade da Maiara. Bem, de qualquer forma, não importa tanto. No final, ambos teriam 4 meninos, o Baelor, o Aerys, o Rhaegar e o Maekar, antes que fosse decidido outro matrimônio com a casa Martell. No caso, seria uma união da jovem irmã do Daemon, a princesa Daenerys, com o próprio príncipe de Dorne, que ocorreria em 188 depois da conquista. Nesse momento da história, o meio-irmão ilegítimo de ambos, o Daemon Blackfyre, ele já era casado com Rohanne de Triocha havia 4 anos. E com ela ele teria vários filhos e filhas antes que a rebelião Blackfyre estourasse em 195 depois da conquista. Bem, devido às regras já vistas, os 4 filhos homens do Daemon e da Maiara não poderiam ativar o gene especial e trazer os ovos de dragão fossilizados de volta à vida. Nesse sentido, eu me pergunto se o gênio das crianças foi apenas uma infelicidade para a casa Targaryen ou fruto mesmo das artes mágicas das famílias dornesas. Talvez até mesmo dos próprios membros da casa Martell. Afinal, a ausência de filhas do casamento do rei implicava que existia uma forte chance do gene acabar não passando adiante na linha principal da casa Targaryen, principalmente considerando-se que os casamentos dos 4 meninos seriam feitos com mulheres de casas que não tinham ascendência valeriana. Enquanto isso, a princesa Daenerys, ela se casou com o príncipe de Dorne. E vamos lembrar que a princesa Daenerys é a filha da rainha Naerys, que por sua vez é a filha do rei Viserys. Muito provavelmente, ela herdou o gene especial dele. Para falar nisso, eu me baseio não apenas na história posterior, mas também no fato que o Viserys ele seria o único dos 5 filhos da Rhaenyra que jamais teve um dragão. Provavelmente porque a mãe não estava junto a ele enquanto seu ovo tinha a possibilidade de amadurecer, uma vez que o jovem Viserys foi sequestrado na infância, levado para Armir e só devolvido muitos anos depois para o irmão Aegon, mediante um poupudo resgate. De que forma? Então, nesse sentido, seria algo apropriado que seria o Viserys que passasse o gene especial adiante, não? Enfim, com o príncipe de Dorne, a Daenerys teria vários filhos e filhas.
essa princesa realmente herdou o gene especial de sua mãe Naerys, ou talvez mesmo uma dupla dose dela e do seu pai? Isso implica nada mais, nada menos que a Casa Martell, ela não só conspirou contra o Trono de Ferro naquele momento e em outros, mas também roubou para si, propositalmente, o gene especial. Sim, exatamente isso. Nós falaremos mais a respeito disso adiante. Primeiro, nós devemos adiantar que a rebelião Blackfyre ela pode ser explicada, na verdade, exatamente por esse viés da guerra pelo gene especial. Então, nesse sentido, ela não foi causada pela ambição do Daemon pela realeza, ou pelo amor dele pela Daenerys. Esses componentes até poderiam, de fato, estar presentes. Mas o importante mesmo seria o desejo do Daemon de manter a habilidade de domar dragões em sua própria família. Uma vez que ele estava bem consciente daquela invasão dornesa da corte, que causava tensões no período. Não poderia ser à toa que ele casou a sua única filha sobrevivente conhecida, a Calla Blackfyre, com seu tio Aegon Rivers, que é outro beçado do Aegon IV. Afinal, com o matrimônio de intrafamiliares, a propagação da habilidade é a mais garantida, como era, aliás, conhecido pela casa Targaryen já havia certo tempo. Ok, agora vocês devem estar pensando algo no sentido. Supondo que isso seja menos verdade e não uma completa viagem na maionese, e que a conspiração dornesa e a rebelião Blackfyre pelo gene especial aconteceram na história, foram reais, porque nem a princesa Daenerys e nem Calla Blackfyre, ou qualquer uma de suas descendentes, falando nisso, conseguiu gerar dragões, se a linha delas tinha o gene especial que causou todos os conflitos? Bem, a resposta é simples. O motivo pelo qual isso não ocorreu, pelo qual nós não tivemos o privilégio de ver a cena épica do Oberyn voando numa das bestas que são da Casa Martell, é que eles não tinham ovos de dragão. Só isso. Afinal, vocês devem se lembrar da regra 6. É necessário algum tempo de convivência entre a mulher com um X especial e o ovo de dragão para que este se desenvolva. Pois é. Mas como isso aconteceu? Assim, os Targaryens eles não recebiam ovos de dragão ainda no berço? De fato, eles costumavam receber sim, mas eu acho que isso mudou um pouco depois da Dança dos Dragões e da morte de todas as bestas. Vejam, como nenhum dragão mais existia para pôr os ovos, eles só devem ter ficado mais e mais raros com o passar do tempo, até devido à possível destruição de alguns nas tentativas de chocá-los, principalmente durante o reinado de Aegon III. E bastardos e pessoas exteriores à família já não tinham jeito de recebê-los de qualquer forma. A gente pode ver isso muito bem no chilique que o rei Viserys I deu quando seu irmão, o rebelde Daemon, ele presenteou uma amante grávida com um deles. A coisa foi que ele exigiu o ovo de volta com palavras duras e quis de volta imediatamente. Então, nesse sentido, assim, porque no tempo que isso aconteceu, pré-Dança dos Dragões, existiam muitas bestas e muitos ovos. E o ovo já era tratado com uma preciosidade, assim, por um rei. Eu imagino que com uma maior raridade deles, eu posso presumir com certa segurança que a prioridade da posse de um ovo de dragão, que agora já seria pensado muito mais como símbolo de status real do que como qualquer outra coisa, a prioridade passou a ser dos membros masculinos da família,
que poderiam efetivamente suceder, né? Porque depois da Dança dos Dragões, a sucessão da Casa Targaryen, ela passou a ser efetivamente agnática. Apenas homens poderiam subir no Trono de Ferro. Como visto na rejeição da Daena, irmã do Baelor, pelo seu primo Aegon. De que forma? As eventuais mulheres com um gênio especial, elas até poderiam ser casadas com um homem que tivessem um ovo de dragão, mas estariam longe demais dele para que pudessem fazer efetivamente alguma coisa para desenvolvê-lo. Embora eu deva chamar atenção para o fato que a desproporção entre gêneros, a partir do casamento duplo de Daemon e Daenerys com a Casa Martell, tenha ficado bastante acentuada em relação ao sexo masculino, principalmente na linha principal. De que forma? Ainda há muito mistério na história dos descendentes desses irmãos. Nós sabemos que o gênio especial, ele efetivamente renasceu na figura da célebre mãe dos dragões, a rainha Daenerys Targaryen. Mas como isso aconteceria depois de várias e várias e várias gerações sem sequer um pequeno sinal dele? E além de Daenerys, será que poderiam existir hoje na história mais descendentes da Daenerys com o poder de dominar ou mesmo fazer nascer mais dragões? Bem, pessoal, de forma surpreendente, é só isso por hoje. O que talvez seja até bom, porque eu acho que eu passei muita informação meio chocante para vocês nesse vídeo. Então, eu vou deixar ele com vocês um tempinho para ser digerido com calma, tal, antes de lançar o próximo, que eu planejo que seja o último. Se eu continuar com essa habilidade de sintetizar bem minhas ideias, eu acho que será, né? Mas vamos ver. Se você gostou desse vídeo, curta. Se quiser, compartilhe. Se deseja mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui embaixo. E não deixe de comentar sobre o que achou desse vídeo, opiniões sobre ele. E também, claro, sobre ideias para futuros vídeos. Beijinho, gente.